Olá! Olha, se a nossa meta é construir uma educação que seja de fato antirracista no Brasil, a vida e a obra de Abdias Nascimento são mais do que uma referência, são um verdadeiro guia. A gente está falando de um poeta, artista, dramaturgo, político, um intelectual completo. Então o que a gente vai fazer aqui é mergulhar nessa trajetória para tirar lições que são, olha, essenciais para a sala de aula. Pra gente começar, tem um episódio da vida dele que já diz tudo. Pensa só, com apenas 14 anos já formado em contabilidade, o Abdias recebe uma proposta de emprego para ser professor em Franca, no interior de São Paulo. Uma oportunidade e tanto, né? Só que no dia combinado, o carroceiro que foi buscá-lo deu uma ordem, que ele, um jovem negro, viajasse na carroça, junto com as galinhas, com os mantimentos, como se fosse uma carga. E o que ele fez? Se recusou. Simples assim. Esse ato de se afirmar, essa recusa em aceitar um lugar de inferioridade aos 14 anos de idade, isso não foi só um incidente. Foi, na verdade, a semente de toda a luta que viria depois. Aquele não ia ecoar por toda a vida e obra dele, uma vida inteira dedicada a combater um dos mitos mais fortes do nosso país. E vamos entender isso melhor. A grande batalha intelectual do Abdias Nascimento foi travada contra uma ideia muito poderosa, muito sedutora, que moldou a identidade do Brasil por décadas. O famoso mito da democracia racial. Aquela crença de que o Brasil seria um paraíso, sabe? Um lugar livre de preconceito, onde a miscigenação teria resolvido todos os conflitos. Essa era a narrativa oficial. O que se ensinava nas escolas, o que se celebrava por aí, mas o Abdias olhava para a realidade e, claro, via outra coisa. Para ele, essa história de democracia racial era uma cortina de fumaça, uma máscara que servia, na verdade, para esconder um racismo profundo, estrutural e muitas vezes violento. Ele dizia que, ao negar que o racismo existe, esse mito impedia que a gente pudesse combater o problema. E o diagnóstico que ele fez foi implacável. Na sua obra mais importante, O Genocídio do Negro Brasileiro, ele coloca essa tese às claras. Mas aqui é fundamental a gente entender o que ele chamava de genocídio. Para Abdias não era só morte física, era também um extermínio cultural, espiritual e psicológico, que tentava apagar a identidade e a herança africana no Brasil. A denúncia dele era tão potente que o próprio Estado brasileiro tentou calar a sua voz. Em 1977, ele foi convidado para um festival na Nigéria. Lá, ele ia apresentar um trabalho que desmontava essa farsa da democracia racial, mas ele foi impedido. A delegação oficial do Brasil trocou o discurso dele por um que reforçava o mito. Essa tentativa de censura só provou o quanto as ideias dele eram perigosas para o sistema. Ok, então, diante de um diagnóstico tão grave, o que fazer? A resposta do Abdias não foi uma coisinha só não, foi uma ofensiva total em todos os campos possíveis da sociedade, na arte, na cultura, na academia e na política. Essa linha do tempo aqui dá uma ideia da dimensão da luta dele. Começa lá nos anos 30, com a militância na Frente Negra Brasileira, aí passa pela criação do revolucionário Teatro Experimental do Negro, o trabalho dele como artista no exílio, até chegar na atuação pioneira como deputado e senador. O Abdias lutou em todas as trincheiras que ele pôde. O Teatro Experimental do Negro, o TEM, é um capítulo à parte. Não foi só um grupo de teatro, de jeito nenhum. Era um projeto de transformação. Ele quebrou a barreira que impedia atores negros de subirem ao palco, combatendo aquela prática humilhante do blackface. Mas foi muito além. O TEM era um centro de formação que oferecia alfabetização para os seus membros e que conectava a arte diretamente à luta por direitos civis. Durante os 13 anos que ele passou no exílio, forçado pela ditadura militar, o Abdias desenvolveu outra arma poderosíssima, a pintura. A arte dele é uma explosão de cores, de formas, que celebram a cultura e a religiosidade de matriz africana. Cada quadro é um ato de afirmação, um resgate dos orixás, da simbologia africana que o racismo tentava apagar. E quando ele voltou para o Brasil, levou essa luta direto para o coração do poder. Como o primeiro deputado federal a defender abertamente a causa da população negra, ele propôs as primeiras leis de ação afirmativa e de criminalização do racismo, décadas antes disso virar pauta nacional. Ele transformou militância em política pública. Mas talvez a contribuição mais original e potente do Abdias tenha sido a formulação de um projeto político para o Brasil. Uma utopia bem concreta, baseada na nossa própria história: o quilombismo. Para o Abdias, a palavra quilombo não era sinônimo de escravo fugido. Significava reunião fraterna e livre.
Ele enxergou nos quilombos históricos como Palmares não só um lugar de refúgio, mas o embrião de um novo modelo de sociedade. Um modelo radicalmente diferente daquele que foi imposto pela colonização, exploratório e individualista. O legal deste slide é que ele torna o conceito de quilombismo bem concreto. De um lado, a gente tem a sociedade dominante, baseada na propriedade privada, na exploração, no individualismo. Do outro, a proposta quilombista. Propriedade coletiva, trabalho como libertação, solidariedade e uma cultura plural, com a matriz africana no centro. Era, na prática, uma proposta de revolução. Essa citação resume bem o espírito do quilombismo, né? É sobre autoconfiança, sobre a capacidade do povo negro de reinventar o seu próprio caminho, a partir da sua própria história, sem precisar de modelos importados. É um chamado à libertação do pensamento. Bom, e agora a gente chega no ponto central para quem está na sala de aula. Como é que toda essa trajetória, essa teoria toda, se transforma em ferramenta pedagógica? Qual é o legado do Abdias para a educação, afinal? A resposta para essa pergunta é muito prática. Conhecer Abdias Nascimento não é só corrigir uma injustiça da história. É equipar educadoras e educadores com ferramentas para construir uma pedagogia que seja crítica e libertadora. O legado dele nos oferece uma pedagogia em 4 passos, praticamente. Primeiro, análise crítica. Usar o diagnóstico dele para desconstruir o mito da democracia racial. Segundo, valorização cultural. Apresentar a arte, o teatro dele para celebrar a cultura afro-brasileira. Terceiro, representatividade ativa. Discutir a trajetória política dele para mostrar a importância de ocupar espaços de poder. E quarto, imaginação de futuros. Usar o quilombismo para projetar outros mundos possíveis. E ele não ficou só na teoria, não. Ele agiu. O Abdias foi um visionário ao entender que a mudança passa pela formação de professores. O curso Sankofa, criado por ele já nos anos 80, tinha exatamente esse objetivo: preparar educadores para ensinar história e cultura africana e afro-brasileira muito antes da Lei 10.639 existir. E tudo isso nos leva à nossa conclusão. O trabalho do Abdias não acabou quando ele se foi. A tarefa que ele começou agora está nas nossas mãos. Ver uma imagem dele em ação assim nos lembra que a luta dele não era só para o seu tempo. Era a construção das bases de um futuro que a gente ainda está tentando alcançar. E essa luta, sem dúvida, continua. E assim a gente encerra. Entender quem foi Abdias Nascimento não é um luxo intelectual, nem um mero ato de reparação. Para quem educa, é uma necessidade. É um requisito para construir a educação antirracista e transformadora que o Brasil tanto precisa. A pergunta que a vida dele nos deixa é um convite à ação. Uma ação que começa na nossa próxima aula. Obrigado.